Fala galera, estamos aqui com mais um Crentologia. Não tá tendo mais perguntas, né, ultimamente, não sei o que aconteceu com o povo, mas amém, é bom que tirar as dúvidas, né? E a gente quer iniciar agora um estudo com vocês. E queremos começar ali pelo livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus ele usa Paulo, que eu acredito que foi Paulo que escreveu, né? O livro de Hebreus, ele usa muito ali a questão do judaísmo para explicar Jesus. Isso é maravilhoso, né? Ele fala das profecias de Isaías, etc, para explicar quem é Jesus, se ele realmente é o Salvador. Não falei o nome da gente, né? Eu sou Danilo. Eu sou o Vitor. E vamos lá, vamos estudar, vamos ler um pouquinho. Você quer começar, mano? Eu li em casa, né? Deu uma estudada em casa, né? Como a gente vai só ler 2 capítulos, porque... Cara, acho que o primeiro capítulo a gente já começa aí. Qualquer coisa a gente faz um vídeo depois falando sobre o segundo capítulo. O Hebreus 1, ele traz um relato, ali é bem resumido, né? Ele fala sobre como Jesus veio à Terra e que ele deixa bem claro que Jesus, a autoridade dele, é acima dos anjos. Né? E ali ele tem uma frase que ele deixa bem claro, né? Que Deus, ele não disse para nenhum anjo, né? Da mesma forma como ele falou para Jesus, né? Que ali em Hebreus ele vai dar exemplos. Exemplo assim, para praticamente assim, que Deus não falou nenhum anjo assim que tu és meus filhos, né? E fora também ele explica um pouco sobre a questão da oração. Sim. Vamos chegar lá, por etapa, senão agora vai ficar confuso. Vamos ler plano no celular, que eu vou puxar aqui pela que se tiver uma coisa diferente, a gente fala das traduções. Se tiver alguma citação em hebraico, a gente comenta. Beleza? Por muito tempo, Deus falou várias vezes e diversas maneiras a nossos antepassados por meio de profetas. E no caso ele está se referindo ao Antigo Testamento. Né? Tudo aí é baseado na lei, na Torá, para que os judeus entendam. Como é para os hebreus isso aqui, é para que eles entendam que todas as profecias, que tudo é ligado a Jesus, que tudo se resume ao Filho. Entende? E vamos lá, pode continuar. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Tá, vamos lá. Já resume aí que Jesus ele é o início. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é o próprio Pai. Vocês têm noção do nível que Jesus é, porque foi por causa dele que o universo é formado. Tudo veio dele. Ele é o início. Ele é aquele start do vídeo que a gente comentou sobre o início de tudo. Matéria, vida e tudo mais. Então, é essa autoridade que a gente segue. Então, aí você tem uma base do Velho Testamento e sendo explicado no Novo Testamento sobre a soberania de Jesus. Vamos lá, vamos continuar. O Filho irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa. Expressa de forma exata o que Deus é, glória a Deus. E com a sua palavra poderosa. O pastor Luciano no vídeo ele fala o seguinte, que Jesus ele é meio que uma xerox de Deus perfeita. Mas é uma versão, para resumir, que está escrito em Colossenses, ela é a versão visível do Deus invisível. Entende? É o físico, é a carne. Sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Em algumas Bíblias, né, a tradução vai estar diferente. Ele fala assim que sentou-se, né, à destra do trono de Deus. Mas o sentido é o mesmo. Porque tem o pessoal que eles leem na Bíblia de um jeito e numa outra Bíblia de outra forma. Mas é a mesma coisa, a mesma situação. Aqui está dizendo na judaica, está falando que assentou-se à mão direita de Deus. Provavelmente porque ele é um só, né? Então, e aí que vem o caso de Lúcifer lá querer ver o trono do lado de Deus vazio e achar que é dele, né? Por causa da beleza. Mas isso daí é outro caso. Se quiserem mais detalhes, é só comentar embaixo. E que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Vamos lá, calma, por etapa. Existem umas igrejas, aí que eu não vou citar nomes, que dizem que Jesus é um anjo, né? Tem umas igrejas abençoadas aí que botou até nos livros principais deles, que deveria ser a Bíblia, mas cada um por si, mas que contradiz totalmente a palavra. Aqui está dizendo que ele é acima dos anjos. Ele é o Pai. Ele é aquele que foi o início do universo. O universo é formado por causa dele. Ele está acima, a gente acabou de ler, ele está acima dos anjos. Então não faz nenhum sentido dizer que ele é um dos anjos. Né? Você fala um do anjo aqui, o povo vai pegar no ar quem é a igreja. Então é melhor prevenir e vamos continuar. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho. Olha aí. Hoje eu o gerei.
Ou ainda, eu serei seu pai e ele será meu filho. Aí, pronto, Né? tá dizendo Aqui tudo. ele já deixa bem claro, né? Tá dizendo tudo, que Jesus não é um anjo. Pelo contrário, foi o único Sim. que ele falou que ele gerou. É o único que ele tá falando que é filho dele, literalmente. Aí agora fico me perguntando sobre o porquê, né, do orgulho de Lúcifer, né? Sim. E ele não conseguia entender a beleza dele, ele achava que ele era tão grande que o trono a direita de Deus era dele, mas é porque ele não entendia que em momento nenhum Deus colocou ele como alguma autoridade superior aos anjos, porque ele era um anjo. Cara, parei pra refletir agora, viajei legal. Desculpa, galera, vamos continuar. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Ponto. Não vou falar muita coisa, é só... E ele diz... A 7. respeito dos anjos, ele diz: Ele envia seus anjos como os ventos e seus servos como chamas de fogo. Mas ao Filho ele diz: Teu trono é Deus. Ah não, desculpa, Teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mas que sobre qualquer outro. Então, aqui é um pouco diferente a tradução aqui da judaica. Eu vou ler porque parece um pouco mais clara, vamos dizer assim. O teu trono, ó Deus, permanecerá para sempre. Governas o teu reino com cetro de equidade, no caso de justiça, né? Amas a justiça e odeia a iniquidade. E, portanto, ó Deus, o teu Deus te ungiu com o óleo da alegria, né? E muita gente acha que aquele é óleo ungido, mas o tem nada a ver uma coisa com outra. Preferindo os seus companheiros. O que eu fico pensando sobre isso? No caso, ele está explicando que Deus ungiu por uma autoridade maior sobre tudo, sobre o universo, sobre os anjos, sobre tudo, na qual essa autoridade que ele passa. E o que é legal disso é que a referência no Velho Testamento. A referência dos reis. Os reis têm que ser ungidos, os profetas têm que ser ungidos, toda a autoridade é dada por unção. Né? E isso é maravilhoso, né? Até hoje no Novo Testamento a gente faz esse para ungir um pastor e etc. Davi foi um deles, né? Davi, entre os irmãos dele, né? Quando o profeta foi na casa dele. Foi o único ungido, né? Foi o único ungido. Beleza, vamos continuar. E diz também, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra, e com tuas mãos formastes os céus. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha. Olha aí, olha o nível. Em uma outra versão, ali a versão da ACF, que também na judaica tem uma versão que é diferente. Essa versão explica o seguinte, que tudo deixará de existir quando Jesus desceu do céu. Você tem noção que o céu e a terra deixarão de existir? Ah, mas onde é que eu vou ficar se o céu e a terra vai deixar de existir quando Jesus descer? Cara, tu vai estar nos ares, cara. Tu vai estar com Jesus e isso é maravilhoso. Então, quando ele desce na terra, tudo deixará de existir. Quando ele vem com a presença gloriosa dele, do próprio Deus encarnado, meu amigo, esse mundo vai... Como está escrito, né? Vai deixar de existir. Vamos lá. Tu os desdobrarás como um manto e te desfarás deles como roupa velha. Aqui tá dizendo que vai ser como roupa. Tipo, imagina, ele pegando o céu assim, dobrando e pega a terra e já foi, já deu, já. Se bem que no versículo fala que a mão dele cabe o oceano, então o céu, né? O oceano, Isaías 40, né? Que as águas oceânicas pegam na palma da mão e as nações como uma gota de água dentro de um balde. Meu Deus do céu, Isaías 40, galera, lê que vocês vão entender a soberania de Deus. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Glória a Deus. E ele nunca disse a nenhum de seus anjos, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Isso aqui a gente não precisa nem explicar, né? Que aqui é o Apocalipse, né? Que é uma visão do Apocalipse da expressão do que vai acontecer quando Jesus descer, né? O que ele vai fazer com a besta, com o falso profeta, com Satanás, né? E todos que vão ser lançados logo de fogo. E o último versículo... Ele fala que, portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Pronto, isso aqui não precisa resumir. Os crentes.
Os anjos são simplesmente ministros, espíritos ministradores enviados para proteger as pessoas. Olha o nível que você tem. Jesus ele está acima dos anjos, é o Deus soberano que está dentro de você através do Espírito Santo. Os anjos são os servos dele que protegem você. Você que é cristão não sabe o nível espiritual que você tem, meu amigo. O cara ora todo dia, lê a Bíblia todo dia, nem que comece com um versículo, mas tem uma rotina cristã. Porque você tem os anjos de Deus te protegendo e o próprio Deus dentro de você. Olha o nível que você é. Glória a Deus por ele nos amar, por ser misericordioso, por morrer pela gente. Cara, meu Deus, eu viajo quando eu começo a ler, cara. Leia o livro de Hebreus, vocês vão amar. E... É que nem a gente fala assim, a forma como a gente dá a dica para vocês iniciar a ler a Bíblia, quem quer iniciar, para não se confundir, porque tem muita gente que começa a ler de Gênesis e vai até Apocalipse. Sim. Se perde, porque Gênesis, o Antigo Testamento, ele é um relato e o Novo Testamento é outro. Sim. Então você tem que saber diferenciar. O nosso pastor, né, até para outras pessoas de fora, sempre falou, quando vocês forem começar a ler a Bíblia, começa a ler do Novo Testamento. Lê de Mateus até Apocalipse e depois você vai de Gênesis até Salmos, entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai entender, porque no Novo Testamento ele conta Gênesis sobre até Jesus. Malaquias, né? É Malaquias, isso é verdade. De Mateus, Lucas, né, e Marcos, eles vão contar sobre a visão de cada um sobre Jesus, né, depois os detalhes eles vão especificar, depois vem Paulo. Tem uma curiosidade, né, que é legal, que tipo assim, em Mateus ele especifica todas as profecias que Jesus cumpriu, e assim se cumpre o que está escrito em Isaías. Sim. E Marcos ele só explica a história, e Lucas ele dá detalhes da vida de Jesus e o sentimento de Jesus pelas pessoas. Então se você for lendo ali, você vai se preenchendo, né? E uma parte legal de Lucas que só falta de João, na verdade. João, né? De João. Que ele só falta botar lá, né? Que ele era o mais amado favorito. E Pedro, né? É verdade, né? Era o discípulo amado de Jesus, Pedro e Tiago. Pedro e Tiago. Ele só faltou botar aí caps lock, né? Cara, é maravilhoso, né, João? Muito bom. Maravilhoso. Uma parte de João que eu acho legal também é quando ele fala sobre a lei, né? E a ideia que o Vitor deu é maravilhosa, galera. Cumpra isso, porque vocês vão entender. Quando você começar a ler Gênesis, você vai ficar, é verdade, já li isso no Novo Testamento. Agora entendi o que vem, né? De onde vem o filho. Porque assim, se eu não me engano, não lembro se é em João especificamente, mas tem uma passagem no Novo Testamento que ele fala como veio assim do ventre de Jessé. Só que Jessé é do Antigo Testamento. Então, quando você lê o Novo Testamento, que vai falar assim, do ventre de Jessé vem uma criança que quando ela nascer, os animais selvagens se deitarão ao lado de animais calmos, né, se tornaram mansos, a pessoa fica confusa. Tá, mas quem é Jessé e quem é essa criança? Cara, lindo demais, cara. Pra quem é bom entendedor, já entende, entendeu? Só que quando você lê o Antigo Testamento, você sabe de quem é, porque lá ele especifica. Porque o Antigo Testamento ele fala muito sobre a questão da linhagem. Ele vem, porque teve Adão, aí Adão teve Caim e Abel, aí da linhagem de Caim teve Sete, assim, por aí vai, entendeu? Eu sei que às vezes parece chato, que gerou quem, mas se você for ler com calma, tu vai entender que cada geração ali é um significado maravilhoso no Novo Testamento. Por isso que a gente indica ler primeiro o Novo Testamento para depois você voltar pro Antigo, que aí você vai entendendo o que aconteceu, da onde cada coisa vai ligando a outra. Por isso que a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Pô, essa daí sobre o filho de Jessé é maravilhoso, cara. Sim. Pô, Davi, cara, meu Deus. E sem falar que também, por exemplo, assim, no Antigo Testamento, bem no início, ali nas linhagens de Adão, teve 3 Enoque. Sim. Enoque, filho de Caim, e teve Enoque, filho de Sete. Sim. E o Enoque, filho de Sete, foi escolhido por Deus, e não filho de Caim, porque o pessoal, eles confundem. Por exemplo, assim, tem 2 Enoque na Bíblia, quando você vai ver. Então, antigamente tinha o pessoal, eles não, não é que nem hoje que escolhe muito nome. Antigamente os nomes eram repetitivos. Inclusive, tem muitas pessoas que o nome deles era o nome de cidade. Aí, por isso que o pessoal falava assim, mas aí você tá falando, digamos assim, tá falando de Enoque, mas Enoque filho de Caim ou filho de Sete? Aí o pessoal tinha falado, Enoque filho de Caim ou Enoque filho de Sete. A mesma coisa com Judas. Por exemplo, o pessoal, eles fazem um meme muito bom, que é que se existisse uma máquina do tempo, a gente voltaria no tempo e informaria Jesus que Judas iria trair. E o pessoal fala, mas Judas Iscariotes ou Judas... Aí os caras ficam... primo de Jesus. Aí o nego fica assim, mas peraí, tem 2 Judas? Pô, aí o pessoal fica confuso. Porque, eu não sei como você... Não, e o mais legal disso tudo é que a galera acha que Jesus era
Um cara que não sabia, né? Sim. Sendo que na ceia ele mesmo fala, Sim. aquele que come a ceia de forma errada, que aí já vem a coisa da ceia, né? Sim. Ele vai me trair. E o único que fez foi Judas. Na real, quando ele comeu a ceia de forma errada, a Bíblia fala que o diabo entrou nele. Entendeu? Então, tipo assim, Jesus ele sabia. Ele se sacrificou. Lá em Efésios, fala que ele foi o cordeiro sacrificado antes Antes do mundo ser criado. e antes do universo, né? Antes do mundo, antes do universo ser criado. Então, assim, ele já sabia. Ele se entregou. Isso que é maravilhoso. Então, é um meme muito bom. Muito bom. Mas não faz muito sentido, né? Mas aí você entenderia se você manter essa rotina. E querendo ou não, no Antigo Testamento, a árvore, né? Como é que o pessoal usa muito? Acho que é a árvore genealógica, né? Se fala. Genealógica. O pessoal fala assim, poxa, mas aí você vai ver porque fulano gerou tanto. Só que aí, quando tu vai lendo, tu vai entender. Tu falou, ah, tá, agora eu entendi. Por exemplo, a linhagem de Abraão, que vem dali as 12 tribos de Judá. Cara, quando você lê, você vai ficar ao mesmo tempo assim, abismado e falar assim, pô, mas o cara teve filho com uma galera. Aí quando você vai fazer a contagem, dá 12 tribos, certinho. Aí dali, e aí dali você vai ver, né? Ele explica também o fato de como os egípcios, né? Que aconteceu depois de José, porque quando José era governador, né? Não tinha aquela rixa. Depois que José morre, né? Que aí passa um tempo, que vem Ramsés, aí que nasce Moisés. Nesse pouco período de tempo, aconteceu o quê? Os hebreus, eles se multiplicaram de uma forma tão absurda que Ramsés, que era um cara, poxa, inteligente, didático, era militar. Ganancioso também, né? Ganancioso, ele teve que medo. E ali ele especifica por que os hebreus eram machucados tanto naquele tempo. Porque ele ficou com medo porque sabia que poderia haver uma guerra futuramente. E os hebreus iam ganhar? Né? Ia ganhar. E o pior dele é que ele ficava com medo que os hebreus se alinhassem à rota inimiga. Porque eles já tinham triplicado o povo egípcio. Tanto que quando acontecem as situações de Moisés e Arão vir falar com Ramsés, né? Ele fala, cara, ó, vai embora, mas o cara endureceu o coração. Aí quando Deus deu a última... Aí ele não aguentou e... Ele não aguentou e Sabe foi. uma coisa que é legal? A gente tá colocando isso na cabeça de vocês pra você entender o quanto é legal ler a Bíblia. É que não parece. Sim. É que não parece. Porque as pessoas, muitas pessoas, não são todas, né? Elas falam da Bíblia de forma muito vaga, não completa. Entende? Quando você vai se aprofundar, é maravilhoso. É maravilhoso você entender que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E você entender que as 12 tribos de Israel veio de Jacó. Depois que mudou o nome para Israel, veio as 12 tribos de Israel. Isso é maravilhoso, entende? E Deus ele fazia muito isso. Tipo, a pessoa dava o nome, ele mudava, porque cada nome tem um significado. Sim. Por exemplo, Jacó. Jacó foi um cara que quando nasceu era favorecido pela mãe, né? E Esaú era favorecido pelo pai. Só que o que acontece? Esaú só era favorecido pelo pai pelo fato dele ser primogênito. Sim. Né? Só que Jacó, o que acontece? Ele era um cara muito inteligente e a mãe dele era muito astuta. Então ela falava, ó, teu irmão, ele é primogênito, então ele tem direito a tudo isso aqui, você tem que ser inteligente. Jacó, ele era da agricultura e Esaú era da caçador. E isso alegrava mais o pai dele. Sim, mas homem raiz, tá ligado? Então, Aquele cara bravo. Então o que acontece? Pra você ter uma noção, o pai gosta, né? Aí tanto que Jacó, pra ele poder pegar a bênção, ele só pega a bênção quando o pai dele já tá velho, quando não tá enxergando, entendeu? Tanto que pra você ter uma noção que quando você vai ler a história de Jacó, é maravilhoso. Porque a mãe dele falou, cara, vai lá, caça, pega uma pele, se coisa toda assim, que aí sim teu pai... E outra, veste as roupas do teu irmão, ainda passa o colírio ali pra ele sentir que é você. Rapaz, velho, estratégica. E o cara conseguiu. Tanto que ele só mudou de Israel depois que, na madrugada, quando ele foi bater de frente com o anjo, né? Aí dali Deus mudou, o anjo mudou o nome dele. Pra Israel. E uma coisa também que é legal, se vocês pararem pra refletir também, a Bíblia, ela tem cada história maravilhosa. Sim. Que você, meu Deus, você Pra quem gosta de ficção científica, cara, a Bíblia é um prato cheio. Sabe uma coisa que é legal? Você sabia da origem? Sabe a origem do islamismo? Você sabia que tem uma página na Bíblia da segunda maior religião do mundo depois do cristianismo? O islamismo, ele veio
do filho mais velho de Abraão. Lembra que lá em Abraão, se você for ler a história de Abraão em Gênesis, explica que ele teve uma serva. E aí a esposa dele ofereceu a serva para que ele tivesse relação sexual, né? Na verdade, a serva era a serva de Sara. Aí quando Deus fez a promessa para Abrão ainda, que o nome dele era Abrão, depois sobre ele ter um filho, sim, a Sara, ela duvidou e riu da palavra de Deus. Cara, o anjo ainda pergunta pra ela, né? Por que ela riu? E ela falou que não riu, tipo, pô, mentira na cara do anjo ainda. Ah, uma tapa! E ele falou, não, você riu porque eu vi. E ela, por medo e não acreditar na palavra de Deus, ela ofereceu a serva dela para que se deitasse com Abraão, para que se cumprisse a palavra de Deus. Ela queria passar por cima do que veio de Deus. Só que ela mesma puxou o próprio tapete, porque depois que ela teve um filho com Abraão, que é Ismael, né? Não. Isaac. Ismael foi o filho da serva, que é o filho mais velho. E esse filho mais velho, pelo fato de ser filho de Abraão, Deus não permitisse que ele morreu no deserto. E daí ele sai, em vez de ele se manter na presença de Deus, que falou com ele preferiu criar para a religião. E daí veio os Islã e etc. Porque a gente sabe que assim, o povo naquela época já tinha repovoado o mundo todo, né? Então, tipo, o pessoal tava em cada canto do mundo ali, e cada um tinha criado a sua forma de viver. Por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê todo o pessoal que seguiu a palavra de Deus. Deus falou, pô, eu quero que você vá, e por mais que você cometa iniquidades, cometa erros, porque eu sei que você é humano, mas você tem que seguir minha palavra, você tem que me honrar, você tem que obedecer, entendeu? Então a gente vê a história dessas pessoas que cumpriram a palavra de Deus, só que a gente também vê relato de pessoas que eram para ser de Deus e tomaram escolhas diferentes, que dali criaram outras religiões. Isso, né? que é a coisa do cristão, né? Existe, nossa vida é sempre assim. Lógico que você não vai viver no pecado. Você tem que entender que não é porque você está na graça você vai viver no pecado. É o contrário. Pelo fato de você estar na graça, o Espírito Santo está dentro de você, então a sua consciência, através do Espírito Santo, te mostra se você está fazendo certo e errado. É bem pior do que a lei, porque a lei era só cumprir e ficar de boa, que ninguém ainda nem conseguiu cumprir. Mas o que eu estou tentando dizer para você é que hoje você tem essa escolha, mas buscar viver em santidade é melhor, porque a eternidade é melhor do que 80, 100 anos na Terra, meu amigo. E sem falar nesse mundo que, por exemplo, outro dia eu tava lendo um livro, né? Que é muito bom, que é de coach, né? Mas eles simplesmente são livros que eles pegam o contexto da Bíblia, só que de uma forma que a gente consegue compreender mais facilmente. E ele fala, tipo assim, da forma assim que, poxa, para você ter uma vida melhor, você tem que ter uma vida saudável, você tem que ter uma vida determinada, focado naquilo que você quer. Ter objetivo, entendeu? Buscar, estudar. É a mesma coisa tá tudo escrito na Bíblia, cara. Em Provérbios, praticamente em Provérbios ele fala isso, entendeu? Que o preguiçoso, né, ele fala que a pessoa preguiçosa, ele vai morrer porque não quer fazer nada. Ainda fala também como você fazer certos investimentos, como você desviar de pessoas que só querem fazer iniquidade, fazer besteira, ter relação sexual fora do casamento, etc, etc. Em Daniel fala como você alimentar direito, por isso que depois de algum tempo, quando o outro veio, o outro servo lá veio falar com ele sobre alimentação, ficou assustado, porque de todos os jovens do reino, eles eram que tinham shape. Né? E falar isso eu vou ter que ler muito Daniel, né, que eu tô precisando. Porque assim, Daniel, a história de Daniel é bom pra caramba, porque tipo assim, quando eles foram levados, né, pra Babilônia, né, não foram só eles, foram vários rapazes, foram vários, assim, nobres, escravos, né? Escravos e novos. Só que o que acontece, os outros, eles simplesmente tinham aquele pensamento, pô, a gente é escravo, então vamos obedecer ao rei, porque eles tinham uma religião diferente. E eles não, porque eles sabiam, galera, é o seguinte, ó, mesmo a gente sendo escravo, a gente tem um Deus e a gente vai cumprir. E se a gente morrer, e se a gente morrer em nome dele, melhor ainda, porque a gente foi até o final. E ele sabia porque da família que eles vinham era família de agricultor. E ele sabia que a carne é bom, mas ela simplesmente, carne demais estraga, seu corpo engorda, simplesmente você fica cansado. E querendo ou não, tem que ter aquela balança, né? E se você for pesquisar um pouco mais sobre os manjares, era muita gordura que era oferecido, era muita bebida alcoólica, bastante bebida alcoólica. E depois, principalmente na Babilônia, tinha muito ato sexual depois do alimento. Então, e às vezes antes. Então, assim, eles se preveniram porque eles queriam desviar do mal. É isso que o cristão tem que fazer, isso no Velho Testamento. Hoje, meu amigo, você tem o Espírito Santo te falando o tempo todo, olha, isso aqui tá certo, olha, isso aqui tá errado. A tua consciência fica o tempo todo martelando em você, porque o Espírito Santo, ele cobra, ele pede, ele te ajuda. Não vá por aí, porque eu amo você, vai por cá, eu quero isso aqui pra você. Entende? A gente sabe quando tá fazendo o que é certo. Você sabe, ninguém que é criança pra dizer que não sabe, todo mundo sabe, né? Mas o que a gente faz são escolhas erradas e a gente carrega com as consequências, isso é inevitável, né?
A partir do momento que você se torna adulto, né? Você simplesmente sabe que, por exemplo, uma coisa que acontece quando você faz 18 anos. O homem é simples. Todo homem que faz 18 anos sempre vem aquela piadinha. Não vai fazer besteira, senão agora você vai ser preso. E isso, cara, é nacional. Por quê? Porque todo mundo sabe que a partir do momento que você se torna É uma adulto, piada boa, mas não façam isso. Assim que você se torna adulto, tem as consequências. Os boletos vêm, entendeu? E isso sim, faz parte. Faz parte, né? Mas, entenda uma coisa, não se julguem por isso. Você pecou. Cara, alcançar a misericórdia é você parar é você pedir perdão. Você realmente se arrepender de coração, porque Deus está vendo seu coração, não adianta só pedir perdão. Se arrepender de coração e aí chegar para Deus e não fazer mais. Quem se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Então alcança a misericórdia. E vocês, uma questão... Contemplando aqui com o Danilo, que ele falou assim da questão de se arrepender e não fazer mais, porque o pessoal tem muito daquela assim que, eu vou pedir perdão, desculpa pra Deus, mas no dia seguinte ou no próximo dia já tá fazendo de novo. É aquela coisa, cara, digamos assim, você roubou. Aí você vai e pede perdão pra Deus e, digamos, pra justiça, você simplesmente falou, não vou fazer mais. Simplesmente você não fazer mais. Caiu. Pede perdão pra Deus e dessa vez pede ajuda, vai buscando atrás pra realmente você não fazer mais. Quando você vê que você tá pecando demais, que você não consegue largar esse pecado, cara, pede ajuda. Cara, entenda, os pastores estão ali pra servir você. Eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil chegar pro pastor, eu tô num pecado terrível, eu preciso de ajuda. Mas, sinceramente, eu já fiz isso. E graças a Deus, através dele, por sabedoria que ele tem, e graças a Deus pela vida do nosso pastor, né, dos nossos pastores, eles ajudaram muito a gente, entendeu? E eu tenho certeza que se eles forem realmente pastores ungidos por Deus, eles não vão te abandonar. E às vezes você só vai falar com o pastor quando já aconteceu, quando a besteira tá feita, quando a coisa tá ruim. Cara, conversa, tenha uma amizade antes de ir com seus pastores, entendeu? Que vale a pena. Entende? Se for gente que serve a Deus, que vive pela Bíblia, siga, vale a pena. Beleza, galera? O vídeo tá muito longo, você quer falar alguma coisa? Não, Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos.